Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal, tá? E vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Agora o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais, ele é representado por um coração com um cifrão dentro. Vocês vão encontrar ele logo aqui embaixo do vídeo, tá? Nessa barrinha onde tem escrito compartilhar, remix. Você dá uma arrastada, você vai ver um coraçãozinho com um cifrão dentro. Essa é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal, tá? Vocês clicam ali que vocês vão ver vários valores. É a partir de R$2. O que é R$2? Né? É uma garrafa de água pequena. Então, eu acho que o conhecimento que é passado, ele vale R$2. Dá uma olhada, se der para colaborar, eu agradeço muito. Se não der, também tá tudo bem, porque o conhecimento continua a mesma coisa, é gratuito, tá? Aqui, gente, hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato. Esse barrado aqui, gente, é muito legal porque vocês não vão precisar utilizar molde, ele fica bonito, ó. Na aula de hoje, vocês vão fazer junto comigo o barrado secundário, que tem esse elo de tecido para vocês pendurarem na cozinha de vocês, e esse barrado lindo de bonito, que é uma ideia bem legal, ele é rápido de fazer, por mais iniciante que você seja, você vai conseguir fazer desse jeito que está aqui. É só seguir, o passo a passo está bem detalhado, dá para você fazer, tá, gente? Aproveite esse conhecimento para fazer para vocês, para vender, para dar de presente, tá? Eu espero que vocês gostem. A aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Beijo, um queijo e vamos trabalhar, meninas. Então, gente, para fazer esse nosso barrado de pano de prato, esse pano de prato decorado, nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Você vai comprar o tecido do jeitinho que vocês compram aí na casa de vocês, tá? Eu compro o meu a metro. Eu corto ele com 50 centímetros. Ele já tem de orelha a orelha 70. Então, o tamanho padrão dele, sem a bainha, é 50 por 70. Aí eu pego nas laterais maiores e faço uma bainha. Uma bainha bem estreitinha, fininha, tá? Que é própria para o acabamento ficar perfeito no pano de prato. Se você quiser fazer essa bainha aqui, já tem no canal uma aula da bainha perfeita para pano de prato. Eu vou deixar o link dessa aula aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui por cima. Meus amores, é só clicar que vocês já vão direto para a aula. Clica no link que é conhecimento gratuito. E conhecimento é poder, tá? Então é assim, quem acompanha aqui o canal já viu, já sabe, eu costumo fazer barrados nas duas extremidades. E nós vamos fazer esses dois barrados aqui para vocês verem que é rapidinho, tá? Eu faço um barrado que é o barrado principal, que é aquele mais decorativo. E na outra extremidade, eu faço o barrado secundário, tá? Nós agora vamos pegar aqui o material para o barrado secundário. O barrado secundário eu utilizo um tecido mais estreito. Esse tecido aqui, ele tem 5 centímetros assim, e ele na largura, deixa eu botar assim para vocês verem. Na largura, ele tem, 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato, porque eu quero que sobre 1,5 centímetros para fazer o acabamento lateral, 1,5 centímetros para cada lado. E eu utilizo também um pedaço de tecido de 20 centímetros por 5. Dobro ao meio,
depois dobro de novo, aí eu vou passar uma costura aqui, de um lado ao outro, dobrar e costurar aqui embaixo, ele vai ficar um elo de tecido, tá? Depois nós vamos colocar esse elo de tecido aqui e passar uma costura aqui de um pé de máquina, beleza? Aí tá aqui, ó, prontinho, gente, já com um pezinho de máquina costurado aqui, tá? Um pé de máquina, para quem não sabe o que é, você vai costurar conservando sempre o pé da máquina encostado na parte externa do tecido, tá? Vai criar uma margem de um pé de máquina. Aqui que nós vamos fazer, ó, nós vamos cortar esse excesso aqui que sobrou do tecido, que é aquele elozinho de tecido, nós vamos cortar ele, tá? Nós vamos cortar também essa quina aqui, ó, na diagonal, tá? Só a parte onde está a bainha. O acabamento fica mais bonitinho. E agora nós vamos passar abrindo essa costura aqui. Se você não quiser utilizar o ferro, você pode vincar com a unha algum objeto, tá? Passar fica muito melhor. Isso é para ajudar no acabamento, ok? Isso feito, vai ficar assim, costura aberta, passada aberta. Quando você deitar o tecido, você vai ver que ele vai cair certinho aqui, ó, tá? É muito mais fácil. Aqui nessa partezinha que sobrou, 1,5 cm, nós vamos simplesmente dobrar para dentro esse 1,5 cm. E ó, isso nas duas laterais, passar, vincar, alfinetar. E ó, a mesma coisa nós vamos fazer com o outro lado. Vamos rebater essa costura aqui, ponto de pesponto, nas laterais e em cima. E tá pronto o nosso barradinho secundário, tá? Ó, gente, e tá prontinho o nosso barrado secundário. Um barrado estreito com um elo de tecido, que é para dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse acabamento aqui faz a diferença na hora da venda. E façam para vocês também, vocês vão ver como é útil na cozinha. Então, gente, para fazer esse nosso barrado principal, nós vamos precisar de um tecido que na largura dele, ele também tenha 3 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Agora aqui, no comprimento dele, ele vai ter 18 centímetros. Esse tecido aqui é um daqueles tecidos de faixas. Eu cortei uma faixa dele e ele tem exatamente 18 centímetros. Ou seja, você pode fazer com outro tecido qualquer que você tenha na sua casa, estampado ou liso, ou você pode compor um tecido com retalhos, enfim. Nós vamos fazer assim, ó, gente. Eu vou colocar aqui em cima ó, eu vou colocar ele aqui em cima direitinho e eu vou marcar aonde ele acaba, tá? Onde o meu tecido acaba. O meu tecido do pano de prato acaba, eu vou marcar para poder fazer o risco, que nós vamos fazer um risco. Que ele vai ser um barrado de recorte também. Então é assim, eu vou marcar direitinho, ó. O meu, aqui acaba o meu pano de prato. Então vou marcar aqui nele, ó. Tá?
para saber aonde ele acaba, né? Aqui. Se você tiver uma régua também é bom usar. E do outro lado a mesma coisa, tá? Então, eu sei que acaba, até aqui vai meu pano de prato e até aqui também. Beleza, vou tirar isso aqui. Agora eu vou preparar o nosso barradinho. Eu vou fazer um risco, vou fazer do avesso. Deixa eu marcar aqui do avesso. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Eu vou dobrar onde eu risquei, tá? E vim cá. Eu não vou passar, porque eu vou utilizar a caneta que apaga, mas eu vou fazer isso aqui só para marcar até onde é o meu pano de prato. Ó, tá dobradinho. Aqui é a mesma coisa. Vou fazer aqui. Vou fazer essa marcação aqui. Pronto. Então, o meu não tem diferença, tá vendo? Não tem, o desenho não tem uma direção. Tem morangos virados para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Não tem uma direção. Eu vou utilizar para riscar um pires. Você pode utilizar uma tampa de panela, enfim, o que você tiver aí. Eu vou colocar aqui, suponhamos que aqui é a parte de baixo, tá? É o pé do desenho. Vou botar ele aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó, gente, tá vendo aqui? Ó, na beiradinha do tecido. E eu vou riscar. Na beiradinha do tecido. Ó. E tenta riscar na mesma direção, na mesma altura, tá? Aí aqui eu vou botar o outro. E tento riscar também na mesma direção. Aí, o ideal é que você faça assim, ó. Você vá da beirada para lá. Porque você indo da beirada para lá, faz na beirada, faz na outra beirada, aí aqui você vai aumentar esse ciclo um pouquinho para bater certinho. Aqui. Esse mesmo risco eu vou fazer do lado de cá. Ó. Só que aqui eu vou fazer a curvinha menor, tá? Eu vou fazer a minha curvinha, ela menorzinha, ela só vai ficar uma leve curvinha mesmo. Ó, essa parte aqui é a parte que vai ficar, no caso, em cima, na parte de cima do desenho. Essa parte aqui eu vou recortar. Essa daqui não, porque nós vamos costurar em cima, tá? Então, vamos cortar aqui. Ó, gente, desse jeitinho aqui, tá vendo? A parte de cima recortadinha, tá? A parte de baixo eu só risquei e deixei no risco. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, o nosso tecido do pano de prato com o avesso, a bainha para cima, o avesso para cima. O nosso tecido do barrado com o avesso também para cima. Nós vamos estabilizar ele direitinho aqui, reto, ó. Procura fazer assim, retinho. Ó. Já tá dobradinho aqui. Vamos fazer aqui bem retinho, beleza? E nós vamos vir, se alfineta direito, e vem costurando, gente, em cima do risco. Ponto reto pequeno, costurando em cima do risco direitinho.
Aqui, ó, gente, tá cortadinho, tá costuradinho, tá em cima do risco. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos recortar essa margem aqui, tá? Deixando uma margenzinha pequena, porque nós vamos virar lá pra frente, ó. Aqui, ó, gente, eu cortei rente a costura, tá? Para poder desavessar. Mas é importante que vocês verifiquem aqui nessa quina, ó, vocês deem pique nessa quinazinha aqui da costura, para poder, na hora de desavessar, essa parte arredondada ficar bem bonitinha, tá? Só toma cuidado na hora. Vamos desavessar essa parte aqui, passar, vincar tudo direitinho. Você vai passar, vai ver que vai cair certinho, tá? Se sobrar algum pedaço, é só você, ó, fazer assim, ir ajustando, passar e alfinetar. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Esses barrados de recorte, você também pode fazer assim, ó, com a cola de tecido. Você pode utilizar a cola de tecido e colocar aqui, ó, tá? Depois que desavessar ele todo, coloca a cola de tecido, porque aí vai te ajudar bastante, tá? Cola de tecido não é uma cola cara, mas é o que eu falei. Dá para fazer tranquilamente só com alfinete. A cola de tecido só vai te auxiliar, facilitar a sua vida, ó. Fica certinho no lugar. Ó, gente, por que é bom usar a cola de tecido? A cola de tecido vai selar essa beiradinha aqui que nós cortamos, tá? Agora nós vamos lá para a máquina. Nós vamos fazer uma costura. Eu vou fazer em ponto de pesponto aqui, ó. Aqui nessa lateral, aqui embaixo. Agora, aqui em cima, nós vamos fazer um ponto um ponto decorativo e um ponto cheio. Porque o ponto cheio vai ajudar a selar essa parte aqui. Eu vou utilizar, na linha de cima da agulha, eu vou utilizar a linha vermelha para compor junto aos morangos, tá? Você vai fazer do seu jeitinho aí. Se você não tiver nenhum ponto decorativo, só tiver o zigue-zague, porque hoje em dia, de uns 20 anos para cá, as máquinas domésticas, todas elas têm um ponto zigue-zague. Aí você coloca o ponto zigue-zague o mais fechadinho possível e alto, porque aí ele vai ficar um ponto cheio, tá? Vai fazer ele aqui. Ou um ponto decorativo qualquer que você quer. Aqui, ó, gente, eu vou começar dessa lateral, vim por baixo, ponto de pesponto, tá? Aquele ponto reto que é largo. Só aqui em cima é que eu vou fazer o ponto decorativo. Agora eu vou trocar de ponto. Quando a gente troca de ponto, a gente nunca pode trocar de ponto com a agulha abaixada. Eu vou levantar a agulha, tá? E eu vou botar aqui o ponto de casear. O ponto de casear original, tá? Então, se a sua máquina é a Singer Facilita Pro, que é a mesma da minha, você tem esse ponto. Eu vou deixar o link da aula de ponto de casear perfeito, que aí eu mostro qual é o ponto, tudo, explico tudo direitinho.
Se você não tem, mesmo assim, você clica no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque de repente você vai olhar e você vai reconhecer esse ponto na sua máquina, tá? E vai aparecer um cardzinho aqui em cima também dessa aula, gente. Aqui, ó, meus amores, tá aqui. Ó, acho que nessa parte amarela dá pra ver bem. Esse aqui é o ponto original caseado, tá? Eu botei ele grande pra parecer mesmo e bem fechadinho. Ficou um ponto cheio, só que caseadinho. Só assim já tá bonitinho. Eu vou fazer mais uma carreira aqui de um ponto decorativo, vai ficar uma espécie de bordado, com a linha vermelha também. Só que, como aqui vai ser só em cima do tecido do pano de prato, e o tecido de pano de prato, por mais fechado que ele seja, é um tecido com uma trama um pouco mais aberta. Aí o que vai acontecer? Ele não vai sustentar o ponto do caseado, do bordado. Para evitar isso, nós vamos pegar um papel comum, gente. Isso aqui é uma folha de caderno, tá? Eu cortei ao meio e nós vamos colocar essa folha de caderno aqui, ó. Embaixo, mais ou menos na região onde nós vamos, ó, onde nós vamos utilizar o caseado, tá? Utilizar o bordado. Aí você dá uma alfinetada, só para o papel não sair do lugar. É claro que se você costuma trabalhar com entretela, você vai usar entretela. Mas aí não tem necessidade de você gastar sua entretela num pano de prato, né? Deixa a entretela quando você for fazer bordar uma peça mais delicada. Alfinetando aqui, só o papel, para o papel não sair do lugar, tá? Aí eu vou vir com um ponto caseado aqui, fazendo uma firulinha bonitinha. Eu fiz, aqui vocês podem observar que eu fiz 3 tipos de ponto. Aqui eu fiz um ponto, toda a volta, com um pezinho de máquina desse pet aplique. Depois, com um pé de máquina, eu fiz esse ponto aqui. E com mais um pé de máquina, eu fiz esse daqui, tá? Porque eu tô testando também, observando como é que ficam os pontos da minha máquina. Fica uma trama legal, um enfeite legal, não precisa de mais nada. Aí você vai falar assim, Glácia, o papel. Aqui, ó. Esse papel, gente, a serventia do papel ou a entretela, se você tiver, é só para que o ponto fique esticadinho na hora de você costurar na máquina. Porque quando o tecido é muito fino, muito aberto, se você não botar nenhum suporte, o ponto não vai ficar esticadinho, bonitinho assim. Depois dele já pronto, não tem problema, é só fazer isso aqui, ó, que ele vai sair direitinho. Ó, os furinhos da agulha mesmo o tecido já fica picotado, é só ir tirando assim, tá? Se sobrar algum pedacinho de papel, na primeira lavagem ele vai embora, mas não tem por que sobrar, é só tirar assim, ó. Ele sai perfeitamente, gente, não tem mistério nenhum. E tá aqui, ó, gente. Pano de prato já prontinho. Olha como é que fica um detalhe bem bonitinho, o bordado, tá? Esse aqui é o ponto caseado original. Esse aqui são 3 pontos diferentes que eu preferi fazer, que eu tô experimentando, né? Como eu falei para vocês, os pontos da minha máquina. Mas dá um detalhe, ó, todo legalzinho. Você fazendo com cuidado, fica super bonitinho. Embaixo, ó, o recorte, tá? E o barrado secundário,
que é super útil na cozinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Façam, meninas. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.